Junta-se a nós via Skype Bernardo Trindade, presidente da Associação de Hotelaria de Portugal. Muito boa noite, bem-vindo. Hoje a associação que preside veio lembrar a importância estratégica de se encontrar uma solução aeroportuária para Lisboa, mas também que a indefinição é anti-económica. Recordo que o primeiro-ministro disse que estava à espera da nova liderança do PSD para tomar uma decisão, mas hoje Luís Montenegro não se deixou pressionar e disse que não é agora que se vai ter pressa. Pergunto-lhe, estava à espera de mais disponibilidade? Boa noite, Cristina Reis. Dizer-lhe, obviamente, que a expectativa do setor do turismo é que não tenhamos que desperdiçar ou reduzir a confiança de quem nos visita por ausência de soluções de mobilidade. E é por isso que o setor do turismo reclama, de facto, a urgência de termos e de construirmos uma alternativa. Eu respeito muito a necessidade de um consenso e de um compromisso político entre as maiores forças partidárias. Mas é importante também reconhecer que o facto de estarmos numa discussão há mais de 50 anos e, sobretudo, com esta capacidade de recuperação que o setor vem apresentando este ano em Portugal, fazendo com que tínhamos passado de uma situação em que tínhamos os aviões completamente no chão, uma atividade a zero, para uma atividade que se vai aproximar dos 95%, com as consequências que estamos hoje todos a viver, determina que, do ponto de vista da ação política, tenha que haver a responsabilidade de tomar uma decisão, portanto, que é, no fundo, essencial para as próximas gerações e para o futuro da economia e de Portugal enquanto país. Portanto, entende que um governo de maioria deveria avançar com essa decisão? Eu acho que repare, todos os estudos, toda a energia, todos os recursos já foram amplamente gastos no sentido de uma decisão. O que nós sentimos, e foi por isso que, quando do anúncio da semana passada do Ministro das Infraestruturas relativamente a uma solução aeroportuária, nós saudamos essa solução, sabendo, no entanto, que estávamos a falar de uma intervenção em termos de alargamento do espaço aéreo só prevista para 2028. E, portanto, advogámos e dissemos muito claramente que é fundamental que avancemos já para as obras no aeroporto da Portela. É fundamental que aumentemos os lugares de estacionamento, que aumentemos a circulação, que aumentemos a qualidade de serviço, porque é isso, no fundo, que vai gerar confiança para que as próprias companhias aéreas possam, no fundo, canalizar capacidade aérea, aumentar, inclusivamente, a capacidade dentro dos próprios aviões e encontrarmos até 2028 respostas que, objetivamente, teremos que encontrar. Mas antes disso, estamos a olhar para uma situação em que as viagens de avião estão muito complicadas. Hoje a CEO da TAP fez um comunicado em que pediu desculpas, alertou que os problemas vão continuar nas próximas semanas, mas que a situação só estará normalizada no verão do ano que vem. Ficou surpreendido com esta declaração? A empresa não deveria estar mais preparada? É admissível uma constatação destas? Repare, a situação da TAP é uma situação que é perfeitamente comparável com aquilo que está a acontecer com todas as suas congêneres à escala global, com uma agravante. A TAP está neste momento a implementar um plano de reestruturação que determinou, nomeadamente, a saída de cerca de 1.600 colaboradores da companhia. Portanto, obviamente, isto tem uma implicação. Mas atenção, isto não é só um caso isolado, não é só a TAP. Também as próprias infraestruturas aeroportuárias tiveram que, no fundo, sofrer a sua reorganização em função de quê? De uma atividade que veio a zero. E, portanto, o que nós estamos a assistir é uma recuperação, de facto, muito rápida. Há uma perspectiva do próprio consumidor, depois de 2 anos em que estiveram retidos em casa, de poder viajar, de ter uma opção de lazer, e, portanto, há de se ter que encontrar um trade-off, uma solução intermédia que permita, apesar de tudo, responder a esta procura que é manifesta. Mas as viagens não começaram de repente, de um dia para o outro. Já se viaja há algum tempo. E pergunto-lhe se não se venderam também bilhetes, não foram vendidos bilhetes pelas empresas, pelas companhias aéreas que não podiam satisfazer, uma procura que não podiam satisfazer? Cristina, porque quem está a pagar isto é o consumidor, é a pessoa que comprou o seu bilhete. Claro.
Cristina, realisticamente, eu julgo que as companhias aéreas não agiram de má fé, no sentido de programar capacidade aérea não podendo responder. O que acontece é que, e isso nós estamos a sentir num vasto conjunto de setores de atividade, nomeadamente aquele que eu represento, é de facto uma recuperação bastante mais rápida do que aquilo que previmos. Isso é bom do ponto de vista de manter confiança, de restaurar circuitos, mas por outro lado tem estes temas de constrangimento. O que é fundamental? Julgo que nesta fase, face a esta situação muito difícil que está a viver nos aeroportos, isto convoca de facto à decisão. E, portanto, aquilo que hoje quisemos, de alguma maneira, transmitir foi precisamente esta preocupação. Nós hoje estamos em 2022 com os problemas objetivos de serviço que toda a gente reclama e está a reconhecer, e o que interpelamos o Governo é, de facto, permitir que já na nossa principal infraestrutura aeroportuária se desencadeiem as obras para que soluções como esta não voltem a acontecer. Perante aquilo que temos observado, e inclusivamente hoje o presidente da Ryanair dizia que os voos destas companhias low cost estavam demasiado baratos, e vemos esta confusão em variedíssimos aeroportos da Europa e dos Estados Unidos, poderemos estar perante um reajustamento do mercado da aviação? Que impacto vai ter isso no nosso turismo? É uma excelente pergunta, porque de alguma maneira as próprias companhias aéreas estão neste momento a internalizar, a integrar um conjunto de custos que não tinham previsto. E, portanto, vamos, obviamente, acompanhar nos próximos tempos exatamente esta evolução. Agora, o que é importante também, para além de falarmos sempre dos custos e da despesa, é também perceber que, do ponto de vista do consumidor, há, digamos, uma vontade inequívoca de sair da sua casa e ter uma opção de lazer ou uma opção de trabalho, não exatamente no seu local de residência. E, portanto, isso, de alguma maneira, também traz um aspecto positivo que vale a pena valorizar. Qual é a sua expectativa para este verão, tendo em consideração as diferentes variáveis e as complicações que temos pela frente? A Associação de Hotelaria de Portugal apresentou muito recentemente um estudo que fez junto dos seus associados. Mais de 460 associados responderam ao inquérito, e aquilo que basicamente nós podemos recolher em todas as regiões do país foi, no fundo, este sinal de que prevemos um nível de ocupação relativamente próximo ao de 2019, com uma melhoria do preço de venda. Isso é encorajador, até porque neste momento nós estamos a incorporar um conjunto de custos muito relacionados com, digamos, este reinício da atividade, e em que a própria guerra na Ucrânia veio de alguma maneira também empolar, designadamente, os custos da eletricidade, os custos do gás, toda a cadeia alimentar, e, portanto, tendo que incorporar estes custos, e para manter, digamos, níveis de equilíbrio e de margem aceitáveis, estamos a refletir isso no preço de venda, mas felizmente com uma resposta positiva por parte dos nossos clientes, em resultado também um pouco do percurso que Portugal teve a oportunidade de fazer nos últimos anos. E com a tendência também da falta de mão de obra, que se mantém. Esse é um tema que identificamos desde o primeiro momento. Como se percebe, não é um tema exclusivo do setor hoteleiro nem de Portugal. É um tema que, no fundo, perpassa um pouco por todo o mundo, mas isso exige também reinvenção e, de alguma maneira, sermos também mais competentes na forma como comunicamos todas estas atividades. Quero agradecer, Bernardo Trindade, a sua disponibilidade para falar desta complexa situação que enfrentamos nos aeroportos, nas viagens, e que terão naturalmente implicações no turismo. Muito obrigada e boa noite.